Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. E este é mais um capítulo de uma longa história de guerra na Europa, numa altura em que Donald Trump entrou em cena com uma proposta de acordo de paz. Mas o futuro não parece nem fácil nem simples, como o presidente americano chegou a sugerir. Vamos já à análise com Miguel Sousa Tavares. Eu sou a Paula Santos. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, viva Miguel. Olá, Paula. A semana fica marcada por duas importantes conversas de Trump sobre o futuro da guerra na Ucrânia. Uma com Zelensky e outra com Vladimir Putin. Comecemos por esta última e já lá vamos à questão ucraniana. Registro, para começar, esta aproximação Trump-Putin, que representa uma mudança em relação à mais recente administração americana. A conversa de 2 horas, sublinha esta semana no Expresso, no seu artigo, deixa bons auspícios se considerarmos as potencialidades militares dos dois lados. Em que sentido, Miguel? Bom, deixa-me pôr os auspícios, porque, sendo as duas maiores potências nucleares do mundo, eu entendo que eles não podem estar de costas viradas sem diálogo de espécie alguma. Era o que acontecia com a administração Biden. Portanto, os bons auspícios não são propriamente em relação ao fim da guerra na Ucrânia, mas em relação ao fim de um ambiente de confrontação e sem diálogo entre as duas superpotências. Por isso é que o meu artigo se chama o telefone vermelho. O telefone vermelho é aquele que o presidente da Rússia e o presidente dos Estados Unidos têm em cima da mesa para falarem diretamente um com o outro, cada vez que a situação internacional está demasiado tensa. E esse telefone vermelho já não era acionado há muito tempo, o que é mau sinal. Falemos então do pretexto para o telefonema. Concorda com os líderes europeus que disseram que a conversa entre Trump e Putin foi uma desilusão e não contribuiu para o cessar-fogo na Ucrânia? Foi uma desilusão. Agora, para quem, como Trump, tinha imensas ilusões. Trump é um homem que só consegue fazer raciocínios muito simples, exprime-se, aliás, por frases muito simples. Ele gosta de dizer é great ou é bad, são os dois adjetivos que ele usa mais. E, portanto, para quem, como ele, estava convencido que em 48 horas resolveu o assunto, que era só falar com Zelensky, e a Zelensky obrigava-o a aceitar as condições, e depois a Putin convenceu. Bom, ele obrigou o Zelensky a aceitar, mas não conseguiu convencer Putin. Portanto, digamos que é um princípio de conversa, mas para as expectativas altíssimas que o próprio Trump tinha posto nisto, foi uma desilusão. Foi uma espécie de derrota para Donald Trump? Por enquanto, é. Agora, também é do interesse de Putin dar alguma espécie de vitória a Donald Trump e, portanto, é isso que nós vamos ver se acontece. Foi o mesmo que sucedeu em Israel, com o cessar-fogo que Israel, entretanto, quebrou, que não tinha feito com Biden e fez com Trump, porque também era do interesse do governo israelita dar qualquer coisa a Trump. Mas voltemos à questão da Ucrânia. O Miguel já lembrou que Trump dizia que resolvia a questão em 48 horas e, na realidade, o que saiu deste encontro não só não resolveu a questão, como continuou a manter o problema que o mundo enfrenta nesta altura. Acha que este foi um primeiro passo que vai ter sequência? Então, é a leitura que eu tenho, que eu tiro das suas palavras. Sim, eu acho que vai ter sequência. É obrigatório que tenha sequência, até porque não há alternativa. Este é o único processo de paz que está em curso. As duas partes que estão em confronto não falam diretamente entre si. Não há nenhum mediador entre elas, tirando os Estados Unidos. Portanto, eu acho que isto vai continuar. Agora, como é que Trump vai dar a volta às linhas vermelhas que Putin pôs diante dele é outra coisa. E aqui, de facto, demonstra-se que a ignorância é inimiga de boa governança, porque se Trump soubesse alguma coisa de história, estava mais bem preparado para discutir com a Ucrânia e com a Rússia questões como a da Crimeia, do Donbass, etc. Entretanto, realizou-se a conversa do presidente americano com Zelensky, que aparentemente correu bem desta vez. O presidente da Ucrânia diz que se tratou de uma troca de ideias positiva e acredita num acordo de paz ainda este ano. Está a ser demasiado otimista, Miguel, ou, como escreve, está acossado pela necessidade e por Trump, de certa forma, não é?
Sim, completamente. Aliás, no Conselho Europeu desta quinta-feira, Zelensky pediu quase desesperadamente que os europeus lhe dessem 5 mil milhões de dólares de euros para ele comprar munições, porque a frente de batalha está péssima, eh, e Zelensky teme que se desmorone por completo se os Estados Unidos, por exemplo, suspenderem o auxílio ou mesmo se suspenderem o fornecimento de informações de satélite, e, portanto, ele está acossado, porque não quis negociar quando estava numa posição mais favorável, agora negocia numa posição menos favorável. É curioso pensar que há 8 meses Putin dizia que estava pronto para a paz, mas que a Ucrânia não queria. E agora é Zelensky que diz que a Ucrânia está pronta para a paz, é a Rússia que não quer. E eu penso que ambos têm razão nas suas declarações. Naquele tempo, há 8 meses atrás, de facto, a Ucrânia não estava interessada na paz. E agora é a Rússia que não está interessada. E o Miguel consegue, no meio deste puzzle, perceber quais são os passos seguintes e deste capítulo que estamos agora a viver? Bom, digamos que é mais fácil, até porque está em pior posição, conseguir que a Ucrânia aceite certas coisas. Por exemplo, Zelensky não vai prescindir de dizer que a Crimeia e os oblastos do Donbass lhe pertencem. Não vai reconhecer juridicamente que eles pertencem à Rússia. Mas a situação, de facto, não se vai alterar no terreno e, portanto, é daquelas coisas, é como durante muitos anos Portugal ficou a reclamar na cena internacional que Timor fosse considerado um território ainda não descolonizado e que não fosse considerado parte da Indonésia. É uma situação semelhante. Em troca disso, Zelensky espera ter, além de dinheiro para reconstruir a Ucrânia, espera ter garantias de segurança. O que é que serão essas garantias de segurança? É que é um problema, porque Trump já disse que não quer a Ucrânia na NATO, não é a Rússia só que não quer, é os Estados Unidos também não querem a Ucrânia na NATO. Os Estados Unidos não querem ficar com tropas ali para garantir a segurança. Putin também não quer tropas europeias interpostas ali, portanto vai ser difícil essas garantias de segurança. E talvez por isso é que Trump sugeriu ficar a controlar as centrais nucleares da Ucrânia, porque se elas ficarem sob controle dos Estados Unidos, não me parece que a Rússia ataque a Ucrânia, porque seria uma provocação muito grave da parte de Moscou. Mas o cenário que o Miguel está a antecipar e que muitos outros comentadores internacionais também antecipam, implica uma cedência de Zelensky por contraponto com Putin, ou seja, Putin, que é um invasor neste caso, acaba por ver confirmadas as suas pretensões, ou pelo menos parte delas. Infelizmente sim. E a única coisa que se consegue obter de troca de Putin é que ele para a guerra, numa altura em que está por cima, e por isso é que a dificuldade de o convencer a parar a guerra. Agora, eu acho que há coisas que, francamente, não vale a pena continuar a discutir. A questão da Crimeia, por exemplo. A Crimeia é historicamente um território da Rússia desde Catarina a Grande. E depois, numa noite babadeira, Khrushchev deu administrativamente a Crimeia à Ucrânia, e quando a Ucrânia se tornou independente, Boris Yeltsin esqueceu-se de pedir a Crimeia de volta. Portanto, ela esteve 23 anos sobre soberania ucraniana, mas esteve quase 3 séculos sob soberania russa, e eu acho que não vale a pena os ucranianos continuarem a fazer fim-capé na devolução da Crimeia, até porque a maioria dos habitantes da Crimeia são russos, e seja feita uma sondagem, um plebiscito sério ou não, a Rússia ganhará sempre. Portanto, essa é uma das questões que eu acho que devia ser posta para trás da mesa. A outra questão que também não me parece que tenha grandes problemas é a adesão da Ucrânia à comunidade, à União Europeia. Da parte de Moscovo, eu não vejo que eles se vão opor. Os problemas que a Ucrânia vai enfrentar é da parte de alguns Estados europeus que vão resistir a ver a Ucrânia lá dentro, até porque a Ucrânia na União Europeia vai custar muito caro. Vai mobilizar muito dinheiro para a sua reconstrução, e é um concorrente agrícola fortíssimo à França, por exemplo. Portanto, há ali países que dão muitas palmadinhas nas costas de Zelensky, mas por trás não estão nada dispostos a ver a Ucrânia rapidamente na União Europeia. Veremos como se desenvolve também esse processo. A Europa assiste a isto que vai acontecendo em relação à Rússia e à Ucrânia e às negociações, ou pelo menos às conversas, com declarações repetidas de apoio à Ucrânia. O que é que mais pode ser feito nesta altura? Nada, mas também eu acho que
fazer mais declarações de apoio à Ucrânia, meter Zelensky a participar pessoalmente ou por videoconferência em todas as reuniões de europeus e ameaçar a Rússia com o 14º pacote de sanções não faz sentido nenhum, não interessa absolutamente nada. Aliás, começa-se a ver que as coisas estão a falhar, porque, por exemplo, o plano de Kaja Kallas, a Comissária para a Segurança e Defesa da Europa, primeiro pediu 20 mil milhões para ajudar a Ucrânia agora a comprar armas, depois na semana a seguir passou para 40 mil milhões. E os países começaram-se a perguntar, tal como eu pergunto, mas então está-se a negociar a paz e a senhora quer 40 mil milhões para continuar a guerra? Mas qual é a finalidade? É para a Ucrânia resistir quanto tempo? Mais um mês, mais 3 meses, mais 6 meses? E não há uma alternativa para o fim da guerra? Ora, é exatamente isto que a Europa falhou nestes anos todos, quer dizer, teve sempre a empurrar a guerra, a apoiar a Ucrânia para continuar a guerra, mas sem uma solução definitiva, ou seja, a guerra continuava eternamente. E, portanto, o que se viu já neste Conselho Europeu é que há muitos Estados já que não estão dispostos a dar nem os 40 mil milhões, nem os 20 mil milhões. E por isso é que ontem, quinta-feira, no Conselho Europeu, já praticamente de uma forma desesperada, o que se discutia era dar 5 mil milhões à Ucrânia. É um impasse que continuaremos claramente a acompanhar. A semana, como o Miguel já referiu, aliás, fica ainda marcada pelo regresso de uma intervenção militar israelita em Gaza. Os ataques foram retomados, quebrando um cessar-fogo de quase 2 meses. Acha que é o fim das tréguas? Ou o que é que está a passar, Miguel? Está a passar é que os israelitas não pararão enquanto não expulsarem os 2 milhões e 300 mil palestinianos que estão em Gaza. E depois de terem visto o plano da Riviera de Gaza de Donald Trump, ainda mais animados ficaram. Israel está neste momento a contactar países da África, como a Somália, para ver se eles estão dispostos a receber os 2 milhões e 300 mil palestinianos. Isto é de uma loucura total, mas eu acho que, infelizmente, o governo israelita e a maioria da população israelita está tomada por uma loucura total. O ataque do Hamas há 2 anos foi traumático para Israel, porque nunca tinha sofrido um ataque daquela natureza, não pensavam que o Hamas fosse capaz, confiavam no seu sistema de segurança, nas suas informações, e foram completamente surpreendidos, e isso foi traumático para eles. E desenvolveu um sentimento de vingança, de nunca mais vamos passar por isto, e portanto isto exige a exterminação total do Hamas, porque é uma missão por si impossível. Israel já o percebeu, desde o início da ofensiva israelita, aliás, que se discutia como é que Israel ia, no meio da confusão de Gaza, descobrir onde é que estavam membros do Hamas e onde é que eram simplesmente civis. Israel resolveu da maneira mais simples, porque era, por exemplo, tinham informações que havia um homem do Hamas escondido num prédio, mandava um avião disparar um míssil e ia ao prédio todo abaixo, para matar esse dirigente do Hamas, matavam também 100 pessoas nesse prédio. Portanto, eu acho que isto só vai terminar quando Israel conseguir alguma solução final para a questão palestiniana, porque não vai terminar com a paz em Gaza, com a retirada de Israel de Gaza, com a continuação do governo autónomo do Hamas em Gaza, ou mesmo do governo da OLP em Gaza, não vai terminar dessa maneira. E volta a pôr em causa a troca de reféns que ainda não estava concluída, não é? Exatamente. Que era agora a segunda fase. A segunda fase que Israel rompeu e implicava a devolução de todos os reféns em troca da retirada e cessar das hostilidades de Israel em Gaza. E depois passarem à terceira fase, que era discutir o futuro estatuto de Gaza. Ora, é isso mesmo que Israel não quer. E eu acho que as famílias dos reféns se manifestaram esta semana em Tel Aviv e em Jerusalém têm toda a razão. A ofensiva de israelita, o quebrar das tréguas, significa que o governo israelita abandonou os reféns. Já demos a volta ao mundo da atualidade internacional, detemo-nos agora na política caseira e avançamos para o improviso. A menos de 2 meses das eleições legislativas, entramos no tempo das sondagens. Detenho-me na última do Expresso e da SIC, que faz o retrato atual do país depois do chumbo da moção de confiança. Nos resultados globais, a AD está na frente, com 5 pontos de diferença e com um recorde de indecisos nesta sondagem a atingir os 39%. Está assim, Miguel, diria eu, tudo em aberto, com a hipótese até da abstenção voltar a aumentar. Esta não é uma hipótese, isso é uma certeza.
Eu, aliás, não sei se os 39% de indecisos são verdadeiramente indecisos no sentido de não saberem em quem vão votar, ou se são indecisos no sentido de decidirem se vão ou não às urnas. Uma Se coisa vão ou pode não. desembocar noutra, não é? Exatamente, porque eu acho que a sondagem também revela que se a maioria dos portugueses entende que o governo estava a governar bem, também a maioria entende que esta crise foi artificial, foi provocada pelo primeiro-ministro e não queriam eleições. Portanto, assim como eu sinto dentro de mim uma revolta contra esta crise, da maneira como ela foi desencadeada e o desfecho final dela, eu penso que a maioria dos portugueses sente exatamente o mesmo. É uma questão de bom senso. É aí que faltou o bom senso absolutamente de ambos os lados na barricada, tanto da oposição como, sobretudo, do governo. A dúvida, a sondagem também o mostra, é quem é que está por trás, ou no fundo, quem é que é responsável por esta crise. Porque há aqui uma divisão, 37% a dizer que a responsabilidade é do governo, é mais do governo, e o mesmo valor que é da oposição. Como é que lê estes números, Miguel? Eu acho que a maioria dos portugueses, e esses números contrariam outras sondagens, pensa que a crise é responsabilidade do primeiro-ministro pessoalmente. E não só porque o problema nasce com ele, unicamente, como foi ele que forçou a moção de confiança e foi ele que forçou este desfecho da crise. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, a questão põe-se em saber se os portugueses que consideram que Luís Montenegro foi responsável por esta crise estão mesmo assim dispostos a votar nele ou não. Essa é uma questão. A outra é perceber que, apesar da maioria achar que Luís Montenegro foi culpado, essa maioria não passa para o lado de Pedro Nuno Santos e do Partido Socialista. E eu creio que aquilo que verdadeiramente a maioria do eleitorado quereria agora, já que vamos para eleições, é que tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos deixassem de ser os cabeças de lista dos respectivos partidos. Houvesse um resumo de cimento, uma mudança de dirigentes, quer na AD, quer no PS. Só para concluirmos, Miguel, quem é que acha que esta sondagem mostra que foi mais ou que estará a ser mais penalizado? Ou, dito por outra maneira, alguém sai beneficiado desta consulta de opinião? Os números que estão em cima da mesa, eu acho que não, sobretudo os pequenos partidos não, estão quase todos reduzidos a 1%. O Chega está reduzido a 6% das intenções de voto. O PS, 9, deixa-me só 9, o corrigir isso. PS a 15%, quer dizer, estão todos abaixo daquilo que tiveram no ano passado e daquilo que são as suas perspectivas eleitorais. Agora, o resto vai depender um bocadinho da campanha eleitoral, né? E aí vamos ver que tipo de campanha é que cada um faz. Voltamos então ao tema, provavelmente nas próximas semanas, eu diria mesmo no próximo mês, e acompanharemos todos os desenvolvimentos. E terminamos com a sondagem, mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares do Viva Voz. As conversas em torno da Ucrânia foram o tema principal do nosso podcast desta semana. A sonorização e edição esteve a cargo do João Martins. Já sabe, regressamos com um olhar para a atualidade na próxima semana.